Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse canal. Nós estamos fazendo aí a leitura de Eclesiastes, né? E eu gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia e lesse junto comigo, tá bom? Faz uma oração antes, eu sempre falo isso, porque eu acho isso muito, muito importante. É exatamente isso. Quando você abre a Bíblia, é a palavra de Deus. Você não tá pegando um livro qualquer, você tá pegando a palavra de Deus. Então, você tem que enxergar a Bíblia com olhos espirituais. Então, vamos fazer uma oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que o Senhor nesse momento venha falar comigo, falar com essas pessoas, que venha ver, meu Deus, um antes e um depois, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais e fazer com que a sua palavra venha ficar cravada dentro dos nossos corações. Meu Deus, que o Senhor venha dar, meu Deus, a gente o entendimento necessário para poder ouvir, entender e obedecer. Nos dê essa condição, meu Pai, de ouvir, entender e obedecer a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler o capítulo 4, os males e as tribulações da vida. Vamos lá? Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. E por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor do que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz o homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Olha só, interessante, né, esses versículos que falam de anos atrás que ele escreveu isso, milhares de anos atrás que ele escreveu isso, e é tão atual, né, que acontece. Muitas pessoas dizem, eu não quero construir família, ou até mesmo tem família, mas eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. E aí ela fica trabalhando, e não constrói família, ou deixa uma família de lado para poder construir riqueza. E aquilo ali não satisfaz ela. Mas já falamos sobre algo parecido nos outros vídeos, mas é o que Salomão tá falando aqui. Então, muitas pessoas são muito trabalhadoras, né? Correm atrás de muita riqueza, correm atrás de muitas coisas. Eu quero passar num concurso público. Não, tudo bem, você tem que estudar. Mas é que você precisa manter o equilíbrio. Você precisa entender que tudo na nossa vida, ela tem um significado. Tem um significado. Todas as áreas da sua vida, ela tem um significado. Então, sim, é importante você correr atrás das coisas que você necessita. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você tem necessidade de muitas coisas. Nós temos necessidade de muitas coisas. Mas Deus sabe. Deus conhece toda a sua necessidade. Deus sabe tudo que você precisa. E tudo que você está buscando que não seja o Senhor Jesus não vai te satisfazer. Tudo que você busca que não é a Deus em primeiro lugar não vai ser o suficiente para você. Você vai estar sempre tendo que correr atrás para poder ter aquilo, e mesmo assim não vai ser o suficiente para você. Então, antes de tudo, busque a Deus. Busque a presença de Deus. Receba o Espírito Santo, receba a salvação. Coloque Deus em primeiro lugar. Tem um versículo que eu li há poucos dias, que está em Deuteronômio. Eu não me lembro agora, eu vou botar aqui. Eu vou deixar aqui embaixo para você ler também. Que fala que Deus é o único. Ele é o único Deus. E nosso Deus, ele é o único Deus. E nós devemos amar a Ele com toda a nossa força, com todo o poder e acima de tudo. Parece muito com o outro versículo, né, que está nos evangelhos, mas para você ver, do começo lá em Deuteronômio, Deus já falou isso para o povo de Israel. Então, antes de tudo, ame a Deus.
Busque a Deus. Ele é o nosso único Deus. Então, por que você está fazendo das suas necessidades o seu Deus? Por que você está fazendo do seu querer, das suas vontades, o seu Deus? O seu trabalho, os seus amigos, as suas curtidas, a sua academia, quando você vai, que é um corpo bonito, esbelto. Eu não estou falando aqui que você não deve se cuidar, que você não deve trabalhar, que você não deve ter rede social. De jeito nenhum, gente. Muito pelo contrário. Trabalhe, cuide do seu corpo, tenha redes sociais, mas isso ali é um complemento. Faz parte da sua vida, mas não é a sua vida. A sua vida precisa ser Deus. Eu não tô falando que tem que ser. Precisa ser, você precisa. Nós precisamos de Deus. Porque nada do que esse mundo pode nos oferecer, nada do que pode ter como Deus na nossa vida, que não seja o verdadeiro Deus, vai satisfazer você. Não vai nos satisfazer. O que a vida tem para nos oferecer não vai nos satisfazer. Não adianta você tentar com toda a sua força e você receber muito, você ter um bom retorno daquilo ali. Mas aquilo ali não vai ser o suficiente para sua vida. A única coisa que nos preenche de verdade, a única coisa que pode realmente nos tornar completos, eu vou te falar por experiência própria. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi o momento em que eu me senti mais completa na minha vida. Eu tinha aqui 18 anos, eu não trabalhava, eu não tinha emprego, eu acho que estava terminando a escola, se eu não me engano. E foi o momento em que eu recebi o Espírito Santo e a minha vida teve uma transformação aqui dentro. Eu tive ali um encontro com Deus, e depois eu recebi o Espírito Santo e eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Era como se eu não precisasse, não necessitasse de mais nada. Era como se qualquer coisa, nem me alimentar, fazia diferença pra mim. Claro, eu não tô falando que eu deixei de fazer isso, né? Eu não deixei de correr atrás das minhas coisas. Eu não deixei de estudar, eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de casar, ter filhos. Eu tenho um filho, né? Eu não deixei de cuidar da minha vida. Não foi isso. Mas é como se eu não precisasse de mais nada quando eu recebi o Espírito Santo. A minha vida, ela foi completa, foi preenchida. O vazio que tinha aqui dentro, ele foi preenchido com a presença de Deus. Então, é o que eu tô falando. Você pode querer muitas coisas, mas isso não pode se tornar o seu Deus. Isso não pode ser o primordial na sua vida. Tudo tem um limite, mas não Deus. Deus não tem limite. E Ele quer entrar dentro de você e tornar você a pessoa mais feliz e completa do mundo. É por isso que Ele fala, busca-me em primeiro lugar. Buscai-me em primeiro lugar, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. E as demais coisas vos serão acrescentadas no seu devido tempo. Como eu falei, não é que você não vai correr atrás, não é que você não vá ir buscar sobre aquilo, porque o diabo, ele continua querendo agir na sua vida. Então você tem que orar, você tem que buscar, você tem que se esforçar, você tem que estudar. Sim, tudo isso é importante, mas não faça disso tudo isso seu Deus. Voltando aqui. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Isso aqui não é só de vida de relacionamento conjugal, de vida amorosa, não. Isso aqui é em tudo na nossa vida. Você sozinho dá margem para o diabo entrar na sua vida, tá? Através de pensamentos, através do pecado, através de muitas coisas. Então, é importante, é interessante sim você ter amigos da fé, amigos de Deus, sabe? Você ter ali pessoas que vão te alimentar espiritualmente, estar contigo, você poder contar suas experiências também. Então, é melhor você estar com outra pessoa. Tanto é que Deus falou lá no começo, não é bom que o homem viva só. Tá? Não foi só por causa da vida amorosa, mas porque nós somos seres sociáveis. Então, não ande sozinho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Entende? Então, tenha pessoas que são da mesma fé ao seu lado, tá? Sacrifique sim amigos, entre aspas, amigos que não tem nada de Deus para te oferecer. Então, sacrifique. Sacrifique que eu falo, se afaste, né? Fique longe de pessoas que não têm nada de Deus. Chegue perto delas apenas para mostrar o Senhor Jesus. Mas quando você for desabafar, quando você for ter amizade mesmo, não tenha com pessoas que não têm nada de Deus. Busque andar com pessoas que tenham a mesma fé, que tenham o mesmo pensamento referente às coisas de Deus, tá? Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E relacionamento também, quando você for se relacionar para casar,
para ter uma pessoa na sua vida como companheiro, então busca essa pessoa que tem a mesma fé que a sua. Se você é um cristão, você está se relacionando com uma pessoa que não é cristã ou tem outra religião, cuidado com isso, tá? A luz ela não se mistura com as trevas. Então, não se relacione com pessoas que não têm a mesma fé. Ah, mas eu sou da igreja A e ele é da igreja B. Se vocês já entraram na igreja, já no relacionamento, se vocês se conheceram depois que vocês entraram na igreja, eu sugiro também não continuar com esse relacionamento. Porque cada igreja tem uma doutrina diferente. Eu não tô falando que uma é certa e outra é errada, de maneira alguma. São diferentes. As doutrinas são diferentes. Então, isso pode causar muita confusão no seu relacionamento. E isso aqui não é bom, tá? Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. Então, um cordão de 3 dobras significa que é você, a outra pessoa e Deus, né? Então, quando Deus está no seu relacionamento, tanto conjugal quanto de amizade mesmo, você resiste a todas as situações. Vocês resistem junto a todas as situações. Deus te dá essa força e não se quebra. Não se quebra. Então, chama Deus para todos os seus relacionamentos. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, porque não se deixa mais admoestar. Idade não significa que sabe tudo, tá? Aqui fala bem isso. Uma criança pobre e sábia, então uma coisa não está relacionada à outra. Não é porque é rico que sabe tudo e não é porque é criança que não sabe de nada, né? Então, assim, uma coisa não se relaciona à outra. Quem dá sabedoria é Deus, independente de idade, independente de riquezas, Deus dá a sabedoria. Então, busque a sabedoria em Deus, né? Busque em Deus a sabedoria, que Ele vai te dar riquezas, sim, no momento certo, e vai te dar amadurecimento, independente de idade. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Via todos os viventes a andarem debaixo do sol como a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição do espírito. Então é isso. Versículo do capítulo de hoje é esse. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica com Deus. Tchau, tchau.